E aí, Ranger, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Comigo tudo ótimo, porque no vídeo de hoje eu trago pra você top 7 protagonistas de animes que caíram na bad e viraram um jogo. Mano, uns animes bem diferenciados e uma lista muito da hora pra você, então simbora pro vídeo, não dropa não. E bem, Ranger, em sétimo lugar ficou aqui Guilty Crow, onde a gente acompanha o protagonista Osama Shu. Guilty Crow é um anime meio futurista, um pouco cyberpunk, onde o protagonista da história, o Osama Shu, descobre que ele tem a capacidade, o poder de enfiar a mão dentro de uma pessoa e tirar uma arma de dentro dela, que é a alma dessa pessoa. E cara, esse anime aqui foi um anime que na época que ele lançou, ele dividiu muitas opiniões, muita gente amou ele, muita gente odiou. Eu tenho pra te falar que é um anime bem legal, a trilha sonora dele é completamente marcante, é uma trilha sonora toda da Egoist, a banda do anime que, cara, a galera pesquisa demais essas músicas, são músicas muito boas. Em certo momento da história o protagonista também cai na bad, acaba acontecendo certas coisas ali com ele que ele cai numa bad profunda, ele fica bem deprimido, mas aos poucos ele vai se levantando e vai virando jogo na história. Cara, Guilty Crow é um anime bem legalzinho, principalmente se você curte animes futuristas, que tem uma história de um futuro caótico, guerra de política e tudo mais. Então fica aqui em sétimo lugar, Guilty Crow. E bem, Ranger, em sexto lugar ficou Masamune no Revenge. Esse aqui que é a comédia romântica da lista. Cara, esse anime aqui é da hora demais, a gente acompanha aqui o Masamune, que é um garoto que quando era pequeno, não estava muito em forma, ele se declarou pra garota que ele gostava e acabou tomando um grande fora, foi muito humilhado por ela. Então ele decide dar a volta por cima, começa a malhar, começa a ficar trincadão. É até muito engraçado isso no anime, porque sempre que ele vai comer alguma besteira ou qualquer coisa que tem açúcar, ele já começa a calcular quanto de exercício que ele tem que fazer para poder queimar essas calorias, é muito engraçado. E ele decide dar a volta por cima e se vingar daquela garota. Então, quando ele chega no ensino médio, todo trincadão, ele começa a aproximar dela para poder ter a vingança quanto ao que ela fez com ele no passado. Então, em sexto lugar aqui, Masamune no Revenge, um anime muito engraçado, muito divertido e com uma história bem diferente do que a gente costuma ver. Bem legalzinho, vale muito a pena você conferir e simbora pro próximo. E bem, Ranger, em quinto lugar ficou Tate no Yusha, onde a gente acompanha aqui o Herói do Escudo. Tate no Yusha é outro anime Isekai, inclusive se você curte anime Isekai, dá uma olhadinha aqui no card do vídeo, porque eu já fiz a lista com animes Isekais, tá muito da hora. E a gente acompanha aqui o Herói do Escudo, que era um garoto que foi transportado para um mundo no qual ele vai ser um herói, junto com outros guerreiros para combater um grande vilão. Só que ele é completamente traído e esfaqueado pelas costas, ele é traído e chutado por todo mundo nesse anime no começo. E ele acaba caindo numa bad por causa disso, porque ele é humilhado de mil formas possíveis, exilado, falam coisas sobre ele que não são verdade. Mas ao passar do tempo do anime, ele vai dando a volta por cima, vai ficando cada vez mais apelão, mais overpower, supera tudo o que aconteceu com ele e vira o jogo. Esse anime aqui é muito da hora, muita gente ficou dividido com esse anime porque esperava um outro final, outros preferiram o final que o anime teve mesmo. Mas enfim, de qualquer forma, Tate no Yusha é um anime bem da hora, que chamou muita atenção de muita gente, teve muita polêmica em volta. Então em quinto lugar aqui, Tate no Yusha. Ei, man, eu tô te interrompendo aqui rapidão, só pra te agradecer, cara, muito obrigado por ter se inscrito no canal, pela confiança. Se você é novo por aqui, eu peço essa gentileza, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, cara, isso ajuda muito. O canal tá crescendo bem legal, de uma semana pra cá foi 25 inscritos, se eu não me engano, a gente já tá com 99 inscritos, rumando pra 100, então muito obrigado pela confiança, pode confiar que eu vou trazer um conteúdo muito da hora pra você, então muito obrigado e simbora continuar a lista. E bem, Ranger, em quarto lugar ficou Oregairo. Cara, Oregairo é um anime que eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto demais desse anime. Esse é um anime mais reflexivo, é um anime mais melancólico. A gente acompanha aqui o Hikigaya Hashiman, que é um garoto que não tá a fim de fazer absolutamente nada. Ele tem seus traumas do passado, ele é um cara meio melancólico, ele não vê sentido em ficar gastando energia com nada, ele prefere simplesmente ir pra escola, dormir em algumas aulas, depois sair pra casa. Ele não se envolve com ninguém, ele não arruma briga com ninguém, ele não quer fazer nada mesmo, ele prefere ser invisível. Só que isso muda a partir do momento que a professora dele, que se importa muito com ele, obriga ele a entrar num grupo onde tem outra menina, que é a Yukina, que também não gosta muito de interagir com as pessoas, e ela é meio agressiva, não se dá muito bem com as pessoas, e ele é obrigado a começar a conviver com ela. E depois entra outra garota nesse clube, que é a Yui Gahama, que é uma menina mais espontânea, que é uma menina que fala mais, mas que também tem seus traumas e seus medos. E eles formam ali um grupo de amigos e começam um clube com o intuito de ajudar as pessoas.
Só que a gente acompanha ali o Hachiman, e ele é um cara muito inteligente, muito estratégico, só que ele não tem escrúpulos, e apesar dele pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa que possa prejudicar ele não se importa. Então muitas vezes ele acaba fazendo coisas que ajudam as pessoas, mas acaba prejudicando a ele mesmo. E isso acaba trazendo muita dor pra ele, muito sofrimento pra ele. E em um certo momento da história ele acaba caindo numa bad bem grande por causa disso, porque ele acaba fazendo coisas que faz as pessoas olharem pra ele como um monstro, como uma pessoa horrível, até porque muitas vezes é essa impressão que ele quer passar mesmo pra ser o vilão da história e conseguir manipular as coisas do jeito que ele quer. Cara, esse anime aqui tá demais, a última temporada dele tá sendo lançada esse semestre, inclusive o último episódio da última temporada que vai ser lançada, que é essa terceira que fecha a história, se eu não me engano, ou vai estar lançando no mesmo dia desse vídeo ou no dia seguinte. E cara, quanto ao penúltimo episódio, eu não tenho nem o que falar. Pra mim, se não foi o melhor episódio de todos os animes da temporada, foi um dos melhores episódios. Foi muito massa, o desenvolvimento foi muito bom. Então, cara, esse anime aqui não tem erro, não tem como você se arrepender. Ele é um anime um pouquinho mais bad, um pouquinho mais melancólico, mas é um anime bem da hora. E se você tá afim de ver algo mais reflexivo e ver esse personagem icônico, vale muito a pena você conferir, não perde não. E bem, Ranger, em terceiro lugar ficou Subaru de Re:Zero. Re:Zero, outro anime que tá tendo a segunda temporada lançando agora, nesse bimestre. E aqui a gente acompanha o Subaru, que tem uma característica muito interessante nesse anime, que é que esse anime ele é muito real. Por quê? Aqui a gente acompanha um anime Isekai, onde o protagonista é transportado para outro mundo, e ele chega lá com toda a disposição, achando que ele vai ter uma ótima vida em outro mundo, como é na maioria dos animes, que ele vai arrumar várias moças, que ele vai fazer amizades, que ele vai ter uma grande história. Só que não é bem assim, porque o poder que ele tem é um poder que causa muita dor para ele. O Subaru consegue voltar no tempo, só que para ele voltar no tempo ele tem que morrer, e ele começa a acompanhar várias coisas à volta dele, muita gente sofrendo, mortes brutais acontecendo à volta dele, e ele vai se envolvendo cada vez mais, e para ele conseguir voltar no tempo ele tem que morrer. E diversas vezes ele é assassinado e morto brutalmente, e ele acaba voltando no tempo com essas memórias, porque ele não perde essas memórias, e o pior de tudo, ele não consegue contar para ninguém, porque toda vez que ele vai contar para alguém que ele tem essa capacidade de voltar no tempo, uma mão amaldiçoada segura o coração dele e impede ele de falar. E em certos momentos da história, você acaba vendo o Subaru cair numa bad muito forte, porque ele não sabe mais o que fazer, ele já voltou no tempo diversas vezes para conseguir continuar a história, para conseguir passar por aquilo que está acontecendo com ele, e ele já não vê mais esperança alguma de o que fazer, mas ele tem que continuar, ele não tem escolha. Então, cara, esse anime aqui ele tem uma carga dramática muito grande. Eu, quando comecei a ver ele, eu não imaginava que ia ser assim, eu imaginava que ele ia ser um anime mais bobinho, que ia ser um anime um pouquinho mais chatinho. Até porque eu não sou muito fã do Subaru até hoje, ele tem pontos que eu não gosto hoje em dia, apesar de que ele evoluiu 1 bilhão%, foi um anime que ele teve uma evolução muito presente e muito consistente também, dá pra acreditar na evolução dele, porque acompanhando a história dele você vê que aquilo é crível, mas ainda assim ele tem alguns pontos que eu não gosto hoje em dia. Porém, cara, Re:Zero foi um anime que me surpreendeu demais, eu comecei a ver sem nem prestar muita atenção, e hoje em dia na segunda temporada eu tô pra te falar que tá sendo um dos melhores animes do ano, porque essa segunda temporada que eu achei que podia ser bem pior que a primeira, acabou surpreendendo demais, aumentou muito o universo de Re:Zero, trouxe coisas incríveis pra história. Então, cara, aqui ó, em terceiro lugar Re:Zero, um anime que você não pode deixar de ver, um anime muito da hora. Bem, Ranger, em segundo lugar ficou Deadman Wonderland, com o protagonista Shiro. O Shiro simplesmente era um estudante normal que tinha uma vida de rotina, até que um dia uma pessoa com capacete vermelho matou todo mundo da sala dele. E ele acaba sendo incriminado por isso, ele acaba sendo o único sobrevivente e leva isso como crime. E por isso ele é enviado para uma cadeia. Só que essa cadeia não é uma cadeia normal, é uma cadeia de jogos de sobrevivência, onde as pessoas assistem e apostam nesses jogos. Então o Shiro é constantemente submetido à pressão e a quase morrer nos jogos mais brutais, lutas mais brutais possíveis. E é muito foda ver nesse anime que o Shiro cai numa bad por causa disso, porque ele tá todo ferrado, ele tá na pior situação da vida dele, que ele nem sequer podia imaginar, e ainda assim ele não desiste. Tem uma cena do episódio 4, inclusive, que ele lutando contra o Crow, que, cara, é uma cena da hora demais, é uma luta muito épica. É uma das melhores cenas de animes pra mim, que é o momento que ele se levanta, que ele decide lutar. Cara, é um anime legal demais, é que o Shiro foi outro protagonista que caiu numa bad monstra, mas conseguiu se levantar e virar o jogo. Então, em segundo lugar, Deadman Wonderland, e sem hora pro próximo.
E bem, Ranger, em primeiro lugar ficou Charlotte. Cara, em Charlotte a gente acompanha o Yu, um personagem que lembra bastante de começo o Lelouch e o Light, porque ele é aquele personagem meio megalomaníaco, que tem um poder, se sente acima dos outros, usa esse poder para manipular os outros, até que a Otomori descobre ele, confronta ele e coloca ele para trabalhar com ela, junto com um grupo deles que é feito para ajudar as pessoas que têm poderes. Charlotte é um anime um pouco mais bonitinho, ele é um anime que lembra bastante Angel Beats e até Anohana de certa forma. É um anime com romance, com uma comédia bem presente, só que não se engana não, porque ele tem uma carga dramática muito grande. E em certo momento acontece certas coisas na história do Yu que ele cai numa bad monstra. Inclusive a galera usa várias cenas desse anime para fazer montagens com músicas de Rhapsody, de Side Station, etc. Porque é icônico o que acontece com o Yu, ele vai ficando meio louco, meio psicótico, ele começa a perder o senso, tá sempre deprimido. Enfim, é muito da hora você acompanhar o desenvolvimento desse personagem, o que acontece com ele. Mas assim como os outros protagonistas dessa lista, ele também consegue dar a volta por cima e com a ajuda da Otomori ele consegue virar o jogo. E cara, Charlotte é um anime muito irado, tem um desenvolvimento legal, os personagens são legais, a história também é interessante, começa aparecendo que não vai ser uma história tão legal assim, mas vai ter um desenvolvimento muito top, um plot twist muito irado. Então aqui em primeiríssimo lugar fica Charlotte, o anime que a gente acompanha a queda e a ascensão do protagonista. E bem, Ranger, é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo, eu espero de coração que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo ou uma melhoria, porque isso ajuda muito o canal a crescer e eu quero trazer cada vez mais um conteúdo da hora para você. Fechou? Então muito obrigado e valeu, falou!